E aí agora, aproveitando o Dia dos Trabalhadores, do trabalhador e da trabalhadora, ou do trabalho também, teve gente que defendeu aqui, eu acho que a gente tem que falar do trabalhador e da trabalhadora, tá? Eu defendo que a gente mantenha isso. Eu trouxe uma representante do movimento Olga Benário, é um movimento que começa em 2011. Teve uma notícia recente da demolição da casa, uma casa de referência em São Paulo, da Laudelina de Mello, né? Casa Laudelina de Mello. E aí eu trouxe, então, ela para conversar conosco aqui, a Júlia Soares, para a gente falar, então, inclusive, sobre a realidade das mulheres trabalhadoras, conversarmos um pouco, aproveitar o dia de hoje para falar sobre isso, e também a gente ter essa representação feminista a partir da luta de classes, né? O movimento Olga Menário, ele se coloca nesse lugar, então, ela só me dando um ok, um joinha, eu já chamo ela aqui para estar conosco. Eu vou apresentá-la, a Júlia Soares. Gente, ela tá em São Paulo, né? Ela faz parte lá no estado de São Paulo, do Olga Benário, e ela é coordenadora nacional do movimento de mulheres Olga Benário e da ocupação Laudelina de Campos Melo, que é um espaço que atende e organiza mulheres vítimas de violência no Canindé, e é militante do Unidade Popular pelo Socialismo, da UP, e também cozinheira e moradora da Zona Leste de São Paulo. Júlia, você me dando um ok? Ah, já vi aqui. Então, seja bem-vinda aqui ao Noite Brasil / Cultura Brasileira e vamos começar aqui nossa conversa. Boa noite para você. Obrigada aí por atender meu convite e estar aqui conosco no nosso programa. Oi, Thalita, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço aqui na Cultura Brasileira, no canal de vocês, né? No Farol. Muito obrigada mesmo. E estou feliz aqui de poder contribuir, fazer as denúncias do ataque que a gente teve, mas também de explorar também possibilidades de lutas conjuntas, né? Muito obrigada. Muito bom. Bom, e aí queria começar te perguntando, pedindo para você falar um pouco do movimento Olga Benário, né? Assim, para quem não conhece, da onde que ele surgiu, como ele surgiu, fazer um breve contexto desse movimento de mulheres. Legal. O nosso movimento, o Movimento de Mulheres Olga Benário é um movimento nacional. Ele existe desde 2011, como disse a Thalita. Então, ano que vem estamos preparando grandes comemorações para os nossos 15 anos. É um movimento que veio da percepção de mulheres que já se organizavam em outros movimentos, que lutavam por moradia, que lutavam através do movimento sindical, né, na juventude, enfim, e que, através de uma convenção de mulheres de base lá em Caracas, em experiência com outros movimentos de mulheres comunistas, perceberam que era preciso, para avançar as lutas aqui no Brasil, um movimento que pautasse a luta das mulheres brasileiras trabalhadoras, né? E aí formaram o movimento de mulheres Olga Benário, e desde então a gente se organiza através de núcleos. Então, uma, duas, três mulheres que passam a se organizar dentro dos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, enfim, ou dentro de universidades, e que conhecem mais sobre o movimento, né, nossas principais defesas, mas que passam principalmente pelo direito da defesa das mulheres trabalhadoras e pelo socialismo, né, e na luta avançando, considerando que para nós a única libertação possível para as mulheres trabalhadoras vai ser com a conquista de uma sociedade socialista, né, e ao mesmo tempo percebendo que a cada crise econômica dentro do sistema capitalista, os índices de violência contra as mulheres aumentavam muito, né, drasticamente. Eram as principais afetadas. E compreendendo que a gente está passando por um processo de acirramento da nossa luta, de 2016 para cá, a gente tem feito ocupações nacionalmente para conseguir ter espaços seguros mesmo de luta, e de organização das mulheres trabalhadoras, né? Então, a nossa ocupação, a Laudelina, é um desses exemplos, assim.
Tem outras casas de referência, em outros lugares do Brasil ou só tem essa em São Paulo? E como é que é essa organização, assim, o que que consiste exatamente, esse espaço, essa estrutura? Hoje, atualmente, a gente já fez mais de, daqui a pouco eu posso fazer errata, mas foram mais de 20 ocupações, cerca de 24, 25 ocupações. Hoje, inclusive, no 1º de maio, a gente fez mais uma ocupação lá no Paraná, que é a Casa Rosen Nunes. E esse processo, ele se deu através de muito aprendizado. Então, inicialmente, a nossa primeira ocupação foi lá em Belo Horizonte, que é a ocupação Tina Martins, reivindicando serviços de atendimento às mulheres, tanto que no começo a gente chamava de casas-abrigo, depois, junto com as trabalhadoras, né, inclusive dos serviços que, assim, resistem frente à precarização, à terceirização dos serviços de atendimento às mulheres, a gente foi compreendendo que não era bem isso que a gente reivindicava, né, as casas-abrigos cumprem um papel, mas que para nós, enquanto movimento social, ainda é muito insuficiente, né, é aquele serviço que a gente vai procurar em casos quando a mulher está em caso de extrema violência, né, sendo ameaçada a risco de morte, que para nós, enquanto movimento social, a gente não poderia garantir a nossa segurança e a segurança dessas mulheres dentro de uma situação dessa. E, ao mesmo tempo, o que é oferecido para ela é se isolar completamente dos seus vínculos, né? Então, se ela tem filhos, os filhos não podem mais ir para a escola, se ela tem trabalho, ela não pode mais frequentar esse trabalho, enfim, ela fica isolada do restante da sociedade nesses espaços. E aí a gente foi conhecendo os outros espaços, como as casas de referência, que a gente teria mais similaridade, e a partir daí a gente começou a organizar, enfim, trabalhadoras técnicas, né, da assistência social, advogadas e psicólogas principalmente, mas entre outras profissões, que trabalham de maneira voluntária nessas ocupações, né, e que a gente foi, assim, considerando que o movimento precisava oferecer isso, mas também aprofundando o debate entre nós, né, assim, de que os espaços, né, as ocupações de mulheres hoje do Olga, elas prestam muitas vezes esses atendimentos, mas ainda assim eles são insuficientes frente ao processo de crise que tem que ser aprofundado. Então, muitas mulheres, elas sabiam que elas, assim, estavam passando por algum tipo de violência, mas não bastava romper com um relacionamento, porque muitas vezes existia uma dependência econômica, né, pela falta de emprego. A Laudelina mesmo, né, que fica no bairro do Canindé, aqui em São Paulo, nós fizemos no meio da pandemia. Então, muitas mulheres não tinham casas para onde recorrer, porque passaram a conviver muito mais com seus agressores. Quando tinham, né, um teto para morar, porque ali nós estamos num espaço onde a gente vê famílias inteiras em situação de rua, cada vez mais precarizadas, ou às vezes elas tinham um teto para morar, mas não tinham alimentação. Então a gente foi aprofundando como esses espaços eram ocupações de mulheres para servir à organização nossa, né, para debater sobre a realidade que a gente vive, como a violência contra as mulheres se relaciona com a maneira como o sistema lucra hoje, mas também para dar uma perspectiva, né, de como a gente pode transformar radicalmente a nossa realidade, romper com uma situação de violência, mas acabar de vez com a violência contra as mulheres, se nós vivermos em uma sociedade que não vise o lucro, né, que não vise a miséria da nossa sociedade. Porque hoje as mulheres são as principais chefes de família, então isso acaba se relacionando, né? Então, através desse trabalho, a gente foi aprofundando inclusive, chegando à conclusão que o principal era que o movimento se fortalecesse através dessas ocupações, pudesse prestar essas atividades, inclusive não só de atendimento, mas atividades culturais, de formação de renda, porque muitas vezes a mulher só quer um local seguro
para poder sair dessa situação de violência. Ela só quer estar em alguma rede de acolhimento. A gente, às vezes, acha que, claro, sem desconsiderar o trabalho técnico, que é muito importante, que nós devemos recorrer, mas, às vezes, ela só precisa ter alguém com quem contar, né? Uma possibilidade de saída dessa situação. E não ser violentada, inclusive, pela falta do Estado, né? Pela falta que é causada, enfim, quando ela recorre à ajuda. Realmente. Mas vocês, ao longo desse tempo, vocês foram, percebendo resultados nesse sentido, assim, dessas mulheres que acabaram se organizando e dentro desse espaço todo, e a partir da articulação de vocês, vocês viram que esse esforço ele foi tendo resultados? Eu acho que ela Com travou. certeza, Thalita. Por Tá dando para Não, a ouvir? gente tá te ouvindo. Deu uma leve travada, mas agora voltou. Entendi. Massa. Sim, porque primeiro que muitas de nós, né, enquanto mulheres passamos por situação de violência, infelizmente, estarmos organizadas não nos isenta de viver numa sociedade que é extremamente violenta, considerando que o Brasil hoje está batendo recordes de feminicídio, né? Nós somos o 5º país que mais mata mulheres do mundo, e o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo também tem aumentado a cada ano o aumento do feminicídio e da violência doméstica contra as mulheres. E, paralelo a isso, os serviços que prestam atendimento têm sido precarizados cada vez mais, têm sido terceirizados, privatizados, ou seja, então, os poucos espaços que a gente tem, ao invés de servir a ampliar uma rede de atendimento de combate à violência, tem servido ao lucro, né? Então, tem sido tomado por OSs, por ONGs, por trabalhadoras que muitas vezes querem prestar bons serviços, mas que às vezes não têm condição. Então, tem várias casas de referência aqui na cidade de São Paulo que a gente visitou, e que, assim, tem uma profissional para dar plantão assim, para uma grande região, né? Se a gente for falar da zona leste de São Paulo, por exemplo, existem 4 milhões de habitantes. Ali no Canindé, que é onde a Casa Laudelina está localizada, a gente não tem nenhuma casa de referência, nenhum serviço de atendimento às mulheres. O mais próximo seria ali no Cambuci, né, que é com a Casa da Mulher Brasileira. Da prefeitura não tem nada ali na região. Então, muitas mulheres que a gente convive ali do bairro, elas vão, a gente vê que realmente para ter um local seguro. E é absurdo, assim, né? A gente, claro, fica feliz por poder se organizar e, assim, pouquíssimo poder oferecer algum tipo de fortalecimento entre nós, mas é indignante saber que um movimento como o nosso, que é autofinanciado, que se organiza através de, assim, nós somos um movimento de trabalhadoras. Majoritariamente, nós e somos autofinanciadas, então, majoritariamente. Agora travou mesmo, né, gente? Travou. Eu vou tirar ela da tela, ver se ela consegue voltar. Voltou, voltou. Eu, eu tô te ouvindo normal, mas vou Sim, tentar. Estamos te ouvindo e te vendo. Uma vez. Obrigada, Thalita. Questões, né, gente? Internet, Sim, online. é, exatamente. Agora, deixa eu antes de te perguntar e que você pudesse falar um pouco dessa situação que aconteceu, acho que foi na semana passada, né, da casa, Foi. Laudelina de Mello, foi na semana passada. Eu queria mostrar aqui para quem não tá sabendo, antes o vídeo, e aí, Júlia, se você puder explicar todo o contexto. Olha só, gente, esse vídeo rodou, muita gente estava mas foram interrompidos compartilhando. pela militância que estava chegando no Deixa eu voltar aqui. pela manhã. Pessoas estiveram aqui na casa demolindo já o telhado, demolindo toda a parte de cima, mas foram interrompidos pela militância que estava chegando no local
e que pediu para parar. Sofrendo um processo de demolição ilegal, porque a gente tem uma liminar protegendo a Casa Laudelina, mas a gente sabe que não dá para confiar na justiça burguesa. Então o proprietário mandou os capangas dele vir aqui, invadiu a Laudelina e começou a derrubar. Então é importante que todo mundo esteja aqui para a gente conseguir proteger esse lugar, porque a gente não vai desistir da Laudelina. Eles podem ter tirado o telhado, mas a gente continua aqui. É até difícil de falar, porque nós que construímos a Laudelina sabemos o tanto de mulheres que a gente atendeu nesses últimos anos aqui nessa casa. O tanto de mulheres que nós salvamos. Esse bairro, camaradas, é um bairro muito especial para o trabalho do Movimento de Mulheres Olga Benário. É o bairro que nasceu, cresceu Carolina Maria de Jesus. Outra grande revolucionária que honramos nas nossas ocupações. E, camaradas, esse é um bairro no centro de São Paulo em que querem tirar o povo pobre. Essa daqui, esse entulho que a gente está pisando, é uma tentativa de higienizar as mulheres trabalhadoras e o povo pobre do estado de São Paulo. Para quê? Para propriedade privada, para construir outras coisas que não vão servir a serviço do nosso povo, e sim de uma pequena parcela. Esse aqui não é só um prédio. Esse aqui é a história de milhares de mulheres que tiveram sua vida salvas pela Laudelina. Aqui também tem uma outra mulher que está com medida protetiva e que diz que a Casa Laudelina salva a vida dela todos os dias. Porque se ela não tem a Casa Laudelina para vir, ela fica dopada na cama de um abrigo, cheia de remédios, sofrendo de depressão. Então esse lugar salva a vida dela. Esse lugar salva a vida de muitas mulheres e a gente não pode perder esse lugar. E a gente precisa, camaradas, de cada um de vocês. A gente precisa que vocês mobilizem apoiadores, que vocês tragam garrafões de água, colchões. Cada contribuição é importante, porque esse lugar aqui, camaradas, é das mulheres, é feito pelas pessoas que estão aqui. Quando a gente diz que salva a vida das mulheres, não é só um discurso bonito. Ele realmente salva a vida das mulheres. E aqui a gente tem guerreiras. A nossa casa é batizada em homenagem a Laudelina de Campos Neto, que foi uma militante comunista e uma das primeiras mulheres a lutar pelo direito das trabalhadoras domésticas. Ela teve coragem numa época em que quase ninguém se levantava. E a gente tem que se espelhar no exemplo da Laudelina, no exemplo de Carolina Maria de Jesus, no exemplo de Olga Benário. E a gente tem que dizer que a gente não vai sair daqui. Podem ter tirado o telhado, podem ter cortado a nossa água, cortado a nossa luz, mas eles não acabaram com a nossa alma, camaradas. A gente acredita no socialismo como uma ferramenta para mudar a sociedade. Então a gente precisa defender essa casa. A gente não pode perder e a gente tem que buscar a força e a coragem das heroínas que vieram antes da gente. São flores, são armas, mulheres em ação, unidas na luta pela revolução. Difícil, sinceramente, assim, né? Eu já tinha visto o vídeo, mas porque a gente sabe que não é, como uma das mulheres que falaram no vídeo disse, a gente sabe que é isso, né? Não é só um discurso, e o quanto muda realmente a vida de uma mulher que está em situação de violência, e ela precisa só de um espaço mesmo, de uma rede de apoio, de acolhimento. E aí eu queria te perguntar, Júlia, que você pudesse explicar aqui pra gente qual que é o contexto, o que que aconteceu ali na casa e também como é que tá a situação hoje, né, dessa situação né, da casa em si, dessa demolição, destruição que tentaram fazer ali nesse espaço. Justamente, no vídeo aparecem as nossas coordenadoras também, né, a Mariane, a Marlene, a Nicole. A gente decidiu fazer a Laudelina, a gente tinha cerca de 3 ocupações nacionalmente. Foi em 2021. Em janeiro de 2021 a gente fez a Laudelina, que foi para relembrar, né, um período de ainda pandemia, um dos picos, mas a gente decidiu com, assim, bastante tranquilidade fazer essa ocupação com todos os cuidados possíveis, né, então de máscara PFF2, luvas, etc., mas considerando que, embora a gente estivesse sofrendo o risco
do próprio vírus, né, as mulheres trabalhadoras, elas estavam passando a conviver mais com seus agressores. E a gente estava vendo, assim, um boom dos casos de violência doméstica, né? E com o aumento da miséria, com o aumento do desemprego, normalmente isso já acontece, mas no caso da pandemia isso estourou. E ali na região do Canindé, que é onde a ocupação existe até hoje, né, foi também uma área que é muito central para quem não é de São Paulo, mas ela é central da cidade, né, e ao mesmo tempo ela está em extrema disputa, né, porque é uma região com uma presença imigrante muito forte, em especial da América Latina, em especial da comunidade boliviana. Então, também foi uma região que a prefeitura decidiu fechar os olhos e abandonar, onde tinham também um dos maiores índices de morte por conta da Covid-19. E aí a gente compreendeu, né, que era muito importante desenvolver esse trabalho ali na região, e fizemos a Laudelina. E aí, gente, nós entramos com um ônibus cheio de mulheres nessa ocupação, e a gente já tinha, algumas de nós, feito várias outras, mas falo com tranquilidade que foi, assim, uma das ocupações mais difíceis, mais sujas, assim, mais tensas que a gente já fez, porque é um grande galpão de 2 andares, ali na região do Canindé, e que tinham, assim, depois a gente foi descobrir que estava abandonado desde a década de 80, com muito entulho, com muito lixo, com restos de animais mortos. Era, assim, um verdadeiro cenário de terror. Tanto que a gente, é um espaço enorme, mas nós chegamos com um ônibus de 50 mulheres e não cabiam todas ali no térreo, né? E a gente se dividiu, subiu para o andar de cima, onde vocês viram um vídeo, e o cenário era ainda mais devastador, com, assim, pombas para tudo quanto é lado, detritos, enfim. E desde a primeira semana a gente falou, não, tudo bem, estamos aqui, vamos bancar. Começamos a limpar, e assim, só tirando rapidamente, né, com a força do coletivo, das mulheres organizadas, a gente limpou, assim, meio metro, né, do espaço, e mesmo com tudo ao redor muito decaído, quando a gente passou a falar que era uma ocupação de mulheres, para que a gente pudesse organizar, as mulheres começaram a chegar, né, visitantes do bairro, moradoras da região, enfim, trabalhadoras, né, porque ali também é uma região que tem muito comércio ao redor. E aí a gente começou os atendimentos desde então, em 2021, e desde lá, a ocupação, a Casa Laudelina de Campos Melo, nunca ficou com as suas portas fechadas, assim, sempre funcionando em horário comercial, e é impressionante mesmo a quantidade de mulheres, de trabalhadores no geral, que passam por lá. Só que é um espaço em disputa, né, como eu disse. O centro de São Paulo hoje está passando por um processo de extrema disputa contra assim, uma disputa entre o povo pobre que mora há muito, muito tempo e contra a especulação imobiliária, né, contra os donos dos grandes negócios de prédios, que a cada esquina você vê um prédio para ficar vazio sendo construído na cidade de São Paulo. A mando do Ricardo Nunes, desse plano que eles têm, né, e, ao mesmo tempo, de precarização e de violência contra as mulheres, que tem aumentado cada vez mais. Então, ano passado, né, em 2024, o terreno, mesmo a gente estando há 3 anos lá, e tendo transformado, né, completamente, realmente, foi uma das ocupações que a gente mais tem uma construção visual muito diferente, né, de quando a gente entrou e do trabalho de agora. O espaço nunca foi viável, né, para compra antes da gente fazer essa transformação. Mas desde que a gente chegou, nesse primeiro momento, a gente foi intimidado de diversas maneiras, de entrarem na ocupação,
rasgarem os nossos materiais, né, de divulgação, sem roubar nada, né, então a gente sabe que foi por intimidação, rasgando absorventes, jogando as roupas do brechó no chão, enfim, rasgando várias roupas, desde o primeiro ano, e a gente, desde esse primeiro ano, também sofreu ameaças de um suposto dono, que nunca se apresentou nominalmente, mas de pessoas que trabalhariam para ele, e a gente nunca se intimidou, porque nós sabemos que nossa luta é justa, né? E temos, então, desenvolvido esse trabalho desde então, de maneira muito contínua, com as mulheres do bairro, com as mulheres que são abrigadas pelos serviços ali da região de abrigo, que são muito limitados, muito precarizados mesmo. São mulheres trabalhadoras, que não têm acesso ao mínimo, nem um sabonete para se lavar, mas que vão para a Casa Laudelina para poder ter um momento de dignidade. Enfim, e ano passado a gente passou por um processo de um leilão ilegal, porque esse antigo dono não pagou o IPTU, né, e abandonou o espaço, deixou lá, sem cumprir função social, né, e essa é uma reivindicação dos movimentos sociais de luta, porque está na Constituição, inclusive, não é como se a gente estivesse aqui fazendo a revolução, ainda não, é uma coisa que já está na Constituição de hoje, que todo espaço deve cumprir uma função social, e não era o caso da Laudelina, então nós fizemos isso através das nossas mãos. Mas ainda assim, um processo ilegal, né, foi a leilão esse espaço, como se não tivesse nenhum tipo de ocupação, mesmo a gente estando lá desde 2021, e o suposto novo dono tem, desde então, mandado pessoas que trabalham para ele nos ameaçar, né, de diversas maneiras, dizendo o que a gente precisava para sair de lá, e aí há umas 3 semanas atrás, a última notícia foi de que eles nos falaram que o espaço ia ser demolido. Aí, rapidamente, assim, desde que a gente soube do leilão, a gente tem feito tudo legalmente, mas também do movimento social, nossa organização, nossas denúncias, para abrir diálogo com a prefeitura. Então já fizemos diversos atos na subprefeitura e na prefeitura, para reivindicar um espaço, para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. Então a gente sempre fala que a gente não tem o apego a esse espaço, necessariamente, mas para dar continuidade a esse trabalho que é tão importante no bairro, mas as portas são sempre fechadas, e eles dizem, que a gente sabe que é uma mentira, que não existe possibilidade de cessão de espaço, como se a prefeitura tivesse poucos imóveis, né, assim, sob sua responsabilidade, e ao mesmo tempo, esse atual dono, ele fez essa demolição de maneira ilegal, porque paralelamente a isso a gente conseguiu, através de uma desembargadora, a cessão de uma reintegração de posse, que estava iminente, né, para que a gente saísse do espaço. Então, isso foi antes, isso deve, assim, foi no começo do ano, e desde então o processo, então, está parado, e a cessão do espaço é nosso. E aí, há 3 semanas atrás, eles vieram nos ameaçar, dizendo que iam demolir, e nós falamos para que eles se resolvam legalmente, vão lá se resolver. Eles, né, têm todo o aparato do Estado a seu favor, têm dinheiro a seu favor, ao contrário de nós não vamos sair, ou deixar de falar, de fazer o trabalho que a gente realiza lá na Laudelina. Mas ainda assim, a gente iniciou as vigílias, enfim, por precaução, e eles falaram que iam fazer isso no final de semana, não fizeram, e aí no final de semana seguinte, eles fizeram, e a gente estava chegando para uma das nossas oficinas, que a gente realiza lá na ocupação, e vimos o telhado da casa completamente destruído, como vocês viram aí, e eles entraram, fizeram um buraco porque é um lote, né, a gente tem uma parte desse lote, através da Laudelina, eles pegaram, através do leilão, todo o espaço, mas foi criminal o que eles fizeram, porque pela desembargadora estava suspenso qualquer tipo de ação, de reintegração, quem dirá de demolição, eles precisariam, inclusive, de alvará, enfim. Mas eles sabem que, muitas vezes, a lei não é muito, né, assim, bonita na prática, aliás, no papel, mas na prática
acaba favorecendo os grandes ricos. Mas a gente tem feito tudo que está no nosso alcance para, tanto para as questões legais, mas também para fazer essa denúncia que é, acima de tudo, política, né? É uma disputa, né, pelo espaço, pelo território, enfim. E aí, E então, estamos organizadas para reconstruir a Laudelina, estamos seguindo com todas as nossas atividades, em vigília constante desde então, isso aconteceu na quinta-feira passada, e nós vamos construir, não vamos sair de lá, porque o espaço é nosso e, pelo, assim, nosso movimento já passou por muitas experiências, né? E é uma das primeiras que a gente tem a lei ao nosso lado, digamos assim, nós temos justiça, que nós sabemos que é muito limitada, mas está do nosso lado, então nós vamos seguir lutando e desenvolvendo trabalho lá na Laudelina e convidando aí cada um e cada uma a conhecer também esse espaço contra a especulação imobiliária, porque o que eles querem fazer não é moradia para ninguém, não é desenvolver nenhum tipo de serviço que vai voltar para nós, mas construir prédio para ficar vazio lá, ou um shopping qualquer, onde ninguém pode comprar mais nada, porque os trabalhadores estão numa situação cada vez mais difícil. sim, quer dizer, então vocês se mantêm lá e aí vocês agora estão nesse processo de reconstrução mesmo, né, enfim, ajustar ali tudo, porque cortaram até a água, né, pelo que a gente estava vendo no vídeo ali, e aí vocês têm feito esse trabalho agora então, ou seja, vocês estão lá nesse espaço ainda? Sim, a gente continua no espaço, que é o mesmo que a gente está desde 2021. E é isso, eles estão tentando nos intimidar, na verdade, né? Só que nós estamos, assim, muito tranquilas do ponto de vista que nós temos o nosso trabalho a nosso favor. Então, quando isso aconteceu, vários vizinhos se manifestaram, dizendo que era um absurdo, que, né, vão ficar de olho, inclusive, sabem que o trabalho que a gente desenvolve lá, várias mulheres disseram que vão estar lá, têm ido mais às nossas atividades, porque isso, assim, não é um risco só à Casa Laudelina, ao movimento de mulheres Olga Benário. Isso é um risco a qualquer trabalhador e trabalhadora que vive ali no Canindé. Imagine você ter sua casa, de repente, leiloada, mesmo você morando lá há anos, e de repente ela é demolida porque um tal dono, entre várias aspas, diz que você precisa sair de lá, né? Então, a gente tem feito essa denúncia, continuamos lá e estamos, assim, na ofensiva para reconstruir essa ocupação, porque todo o trabalho que a gente desenvolve lá só é possível porque a gente construiu essa casa. E é um absurdo, ao mesmo tempo, né? Porque, sim, a gente subiu lá e não era só o telhado que estava destruído, eles levaram a caixa d'água, eles levaram toda a fiação elétrica, para que a gente não ficasse no espaço. Mas nós somos teimosas, né? O nosso povo, ele resiste, ele se organiza, ele enfrenta as maiores violências para se manter vivo e organizado, e nós não vamos, assim, estamos decididas a não sair. Porque nós somos muitas, né? Porque nós estamos ganhas a não deixar que a especulação imobiliária, e mais do que isso, aos capangas mesmo que querem intimidar mulheres, porque dentro dessa campanha de resistência, muitas das nossas companheiras têm sido ainda mais intimidadas, assim, no bairro, e nós sabemos que é porque estão ganhando, assim, uma miséria, infelizmente, mas para dizer que nós temos que sair de lá, é, mas nossa luta é muito justa, né? Quando o nosso povo, quando as mulheres estão organizadas, elas podem reconstruir tudo, porque não vai ser a primeira vez que nós vamos construir a Laudelina. Nós reinauguramos essa casa mais de uma vez, inclusive, através de mutirões, de um trabalho extremamente coletivo, e já estamos fazendo, então, essa campanha de arrecadação para o telhado, com trabalhadores e trabalhadoras que se dispuseram, já tampamos o buraco que eles disseram de maneira ridícula, né, que eles quebraram sem querer, como se fosse possível você destruir um telhado inteiro sem se confundindo, né, roubar uma caixa d'água como se fosse um mero acaso. Então, nós já temos reconstruído, estamos com água na casa, estamos com luz, as mulheres estão novamente sendo atendidas, e nós vamos reconstruir esse telhado nesses próximos dias através da força da organização popular e das mulheres trabalhadoras do nosso povo,
E quem quiser conhecer realmente, procura a gente lá nas nossas redes, né, também, do Movimento Olga Benário, da Casa Laudelina, porque essa é uma das nossas ocupações e nós queremos fazer mais, porque essa não é uma luta, infelizmente, só do Canindé, né? Cada vez mais o povo pobre tem sido expulso da região central de São Paulo e das grandes capitais, né? E o aumento de feminicídio tem sido absurdo, né? A cada canto, infelizmente, a gente ainda não está segura, assim, mas é possível resistir a isso. E é possível, inclusive, ter avanços e ganhar, né? Nós estamos indo para, assim, ter um espaço para ocupação da Laudelina continuar os seus trabalhos. Nós não vamos parar o nosso trabalho sem ter isso garantido, assim. Muito bom, olha só, eu coloquei aí, gente, a página do Olga Benário, tá? Inclusive ali tem o link para quem quiser até fazer parte do movimento Olga Benário também, né? Às vezes a pessoa tem dúvida, de repente quer conhecer o trabalho. Teve gente perguntando aqui também, olha só, como que pode ajudar. O Vinícius, ele pergunta, olha só, como podemos ajudar financeiramente o movimento? O movimento tem chave Pix? Pergunta ele. Aí se você quiser, você pode falar também. E que mais? Aqui tem um outro comentário do Red York, toda solidariedade às camaradas do movimento Olga Benário, e o Pablo Freitas, um relato forte da Júlia sobre o coletivo Laudelina, nossa solidariedade à luta das feministas. Júlia, deixa eu aproveitar então já emendar, se você quiser até passar a chave Pix aqui, você fala também, e também como é a pessoa que se quiser participar, conhecer o trabalho do movimento Olga Benário, ajudar de alguma forma, não só financeiramente, ou se de repente quiser efetivamente conhecer e ir até a Casa Laudelina. Mas eu queria aproveitar que você está aqui e também hoje, né, o Dia do Trabalhador, para te perguntar. Ih, ela caiu. Coloquei a chave Pix aqui que Desculpa, você gente. enviou, Obrigada. e tô deixando aqui em destaque, gente, para quem quiser, ajudar então o movimento, né, ajudar especificamente esse caso da Casa Laudelina. E aí, então, eu queria te perguntar, você enquanto, né, mulher da classe trabalhadora, militante, socialista, como que você tem avaliado a conjuntura da política atual, como um todo, né, e também esse cenário da mulher mesmo, né, da mulher da classe trabalhadora, das mulheres, a partir desses índices todos que a gente tem acompanhado, lamentavelmente, todos os índices de violência de gênero só aumentam, né, então, me parece que à medida que o neofascismo avança, à medida que a extrema direita ganha força, de maneira, assim, conjunta, os índices de violência contra as mulheres também avançam, né, as coisas não estão nem um pouco dissociadas, muito pelo contrário, inclusive. Então queria te ouvir nesse sentido, como é que você tem observado, né, a partir do teu acúmulo e da tua experiência, e claro, como mulher e como mulher socialista da classe trabalhadora. Obrigada, Thalita. Gente, desculpa aí as dificuldades tecnológicas. Tudo certo, acontece. Bom, primeiro, para quem quiser apoiar, a gente tem tanto a chave Pix, que é o movimentoalgabenario.sp@gmail.com, um canal que é o Apoia-se, né, para quem quer contribuir de maneira recorrente, mensal, apoia-se, barra. Travou novamente. Na página do Instagram, gente, do Movimento Olga Benário, tem lá. Deixa eu tirar ela aqui, de repente ela voltando. Voltou. Voltou. Boa. Instagram, ou deixa o contato aí, a gente chama também. A gente se organiza através de núcleos. Assim, estamos em mais de 20 estados hoje, né? Então, deixa aí sua indicação que a gente encaminha. Tem um formulário também para a gente entrar em contato. E a nossa avaliação
tem sido de que nós estamos passando por um processo de acirramento da luta de classes, né? Nós estamos... Vou deixar destacado aqui novamente, para quem quiser contribuir com o movimento. Também aqui quem quiser conhecer o movimento, a página do movimento Olga Benário. Quero agradecer aqui o Pedro Neto, novo membro também aqui, seja bem-vindo. O Júnior comenta, boa noite, estou chegando agora, vou assistir desde o início, que felicidade de ver vocês dois juntos. Valeu, Júnior, obrigada, meu querido. Estaremos aqui de segunda a sexta-feira, tá? Eu e Leandro Fortes. Até às 8 da noite, 8 e pouquinho, né? A gente sempre acaba passando um pouco do horário, mas aí eu sigo com o Cultura Brasileira. Então, para quem está perguntando, não acabou, não vai acabar. A gente vai se manter aqui nesse momento final mesmo do nosso programa e com essa ênfase mesmo, tá? Pensando, falando sobre cultura brasileira e com os nossos convidados. Deixa a Júlia voltar aqui, então, para ela ter essa última fala e a gente poder se despedir dela. Tá tudo certo, viu, Júlia? Acontece mesmo. Opa! Internet. Imagino, Isso. obrigada, gente. Enfim, agora mudei aqui até o canal da internet pedir ajuda aqui, mas acho que agora vai. Enfim, sejam todas bem-vindas, as mulheres que quiserem se organizar no movimento de mulheres Olga Benário, aos homens também que quiserem ser apoiadores, sejam bem-vindos. A gente tem aí os nossos canais de contato e depois eu posso deixar aí também nos comentários sobre o que a gente tem avaliado. Nós estamos passando por um processo de acirramento da luta de classes. Essa foi uma avaliação que a gente fez em 2016, né, assim, quando a gente passou a fazer as ocupações que a gente não podia só ver, entre aspas, mas não só ver o fascismo avançando cada vez mais, se apresentando como uma alternativa à classe trabalhadora, e a gente só ficar num lugar passivo, né? Então, as ocupações foram uma maneira de radicalizar a nossa luta e de se apresentar de uma maneira mais rápida, né, às mulheres trabalhadoras. A dizer que elas não iam solucionar os seus problemas dentro desse sistema, e muito menos dentro de um sistema que visa aprofundar a sua exploração, como é o fascismo, né? E como eles têm se colocado, infelizmente, né? Eles têm o controle do Estado, eles têm o controle dos meios de comunicação, né? Então, espaços como esses são muito importantes para que a gente possa disputar ainda mais o que o nosso povo ouve cotidianamente, né? De que política não é para eles, política é tudo coisa de corrupção, porque nós somos ensinadas assim, né? Somos ensinados, enfim. E que, na verdade, é uma maneira da gente se afastar do debate político. Mas não está dado, né? Ao mesmo tempo que se avança a ofensiva do fascismo, se avança também a quantidade de greves, de manifestações, de paralisações. Mas é preciso que a gente tenha uma grande unidade das nossas lutas e da ofensiva da classe trabalhadora para derrotar o fascismo a nível do Brasil e a nível mundial. E para nós isso não é só possível, mas é uma necessidade, né? Para que a gente não precise ficar debatendo mais uma vez o menos pior num país onde a gente tem visto cada vez mais um aumento da miséria, da violência, do desemprego, né? Então, o movimento de mulheres Olga Benário se organiza através do combate à violência, mas também pelo aumento de 100% do salário mínimo, né? Para que as mulheres possam ter o mínimo mesmo, né? Possam ter, enfim, alimentação, moradia garantida, mas também sempre fazendo esse debate que nós só vamos ter plenitude e controle, assim, de que o nosso trabalho volte para a sociedade, né, e não para o lucro de uma minoria, quando a gente for poder, né, quando a gente instaurar o poder popular e o socialismo. E, assim, para nós não é nada, como posso dizer, não é uma a mais, digamos assim, falar sobre socialismo, mas é uma necessidade mesmo. Nosso povo compreende, né, é uma mentira dizer que nós precisamos esperar
um momento ideal, que nós precisamos esperar as coisas estarem melhor, né? Temos que escolher, enfim, algum meio do caminho. Pelo contrário, nosso povo precisa saber o que é o socialismo para poder se libertar, para poder ter melhores condições de vida, porque as coisas estão se acirrando, né? E é isso que a gente tem falado. Uma ameaça de terceira guerra mundial está cada vez mais possível dentro desse cenário. E nós não precisamos esperar para ver, né? Assim como na Segunda Guerra Mundial, quem conseguiu derrotar o nazismo foram os comunistas, nós precisamos ter condição de ter assim, todo o nosso território, toda a nossa verdadeira pátria organizada para ser plena, né? Para o nosso trabalho voltar para nós mesmos. E isso só vai acontecer através do poder popular, do socialismo. E a gente se junta, então, às grandes lutas. Estivemos hoje no ato do 1º de maio, aqui em São Paulo, mas nacionalmente, para reivindicar e trazer essa memória da luta das trabalhadoras do passado, mas que seguem até hoje, né? O que a gente ainda não está organizada suficiente para reverter para o nosso cenário, mas isso é uma questão de tempo e organização. Nós estamos com bastante disposição de colar com quem quiser, enfim, para a gente poder dar grandes saltos e não mais ficar recolhendo migalhas, ficar simplesmente lutando por políticas públicas mínimas que a gente sabe que a cada momento de crise vão ser ameaçadas. Nós queremos plenitude, nós queremos não mais passar por situações de violência, não mais passar fome, nós queremos, então, construir essa sociedade livre da exploração, que já tem um nome, já foi testada, né, para nós, o que é uma facilidade, que é o socialismo. E quem quiser se organizar com a gente vai ser muito bem-vinda. E os outros movimentos sociais também de luta, de combate, enfim, estamos juntos aí nesse próximo período para a gente poder acirrar ainda mais para o nosso lado, né? Não só ficar de uma maneira reativa, mas ter conquistas, ter vitórias nesse processo. E a Casa Laudelina é um exemplo disso, né? Nós não vamos sair de lá, já estamos com os planos de reconstruir esse espaço para ser um espaço de resistência do nosso povo, mas também de avanços, de vitórias, enfim. E muito obrigada, mais uma vez, Thalita, pelo espaço, pela possibilidade de fala, né? Nós sabemos que canais aqui como o Farol do Brasil nos ajudam a fazer essa disputa nos meios digitais, né? Então, mais uma vez, obrigada. Que bom, seja sempre bem-vinda, Júlia. Parabéns aí, toda a força mesmo, a luta de vocês. E só deixar esse último recado aqui do Carlos, salve para a nossa companheira da UP, sigam fortes. É Muito isso. obrigada. Obrigada, Júlia. Mais uma vez, espero que você volte aqui para a gente trocar ideias, sempre conversar, cada vez mais pensarmos o socialismo, né? Falarmos disso sempre e a luta das mulheres, em particular, dentro desse contexto todo que é fundamental. A história já provou, inclusive, né, que a revolução ela passa pela luta das mulheres, né? A libertação mesmo da classe trabalhadora, ela passa justamente pela libertação desses correntes de opressão que estão presentes em relação às mulheres trabalhadoras. Então é isso. Seja bem-vinda mais uma vez sempre aqui, obrigada e bom trabalho para vocês aí ali na Casa Laudelina, mas também no movimento algabenário como um todo. Muito obrigada, um abraço, beijo. Tchau, tchau. Bom, gente, quero aproveitar então aqui a Alessandra, né, também, que deixou um recado. Força Mulherada, Laudelina presente, o algabenário sempre pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Também aqui, quem comenta, a luz do dia, alegria demais, surpresa boa com o Galo Preto. Ele estará todos os dias, viu, gente? De segunda a sexta, aqui das 18 às 20 horas. Quero também dar boas-vindas para o Frederico Gomes, novo membro do Farol Brasil. O Pablo Freitas, ele sugere aqui, né, o Viva o 1º de Maio, diz ele, e sugere aqui, então, a animação Maio, Nosso Maio, uma bela e consciente celebração dessa data tão importante. Aqui, gente, enquanto a gente, inclusive, conversava, eu falava com a
com a Júlia, né, a gente trocava ideias sobre o Laudelina, né, sobre essa casa e sobre o trabalho mesmo, como um todo do movimento Olga Benário, né, de movimento de mulheres Olga Benário, mulheres que estão pensando aí o feminismo a partir da luta de classes. Eu queria falar um pouco, muito rapidamente, para quem a gente falou tanto da Laudelina, quem é a Laudelina, então, só tratar um pouco dessa mulher, né, ela que fundou o primeiro sindicato de trabalhadores domésticos do Brasil, e é fundamental, a gente sabe que tem o direito das mulheres, das trabalhadoras domésticas, e a gente sempre traz aqui no feminino, porque segundo a última pesquisa, 93% de quem faz, né, de quem realiza profissionalmente os trabalhos domésticos são mulheres, né? Então, isso está muito, claro, associado ao nosso processo histórico. E aí queria falar, então, rapidamente, quem é a Laudelina Campos de Melo. Para quem não conhece, ela cria o primeiro sindicato das domésticas em Campinas em 1936, o primeiro do Brasil. A Laudelina, ela nasceu em Poços de Caldas, em Minas Gerais, no início do século XX, 1904. A mãe dela era empregada doméstica e doceira na cidade, né, produzia e vendia doces. Ela tinha o pai que era lenhador, mas perdeu ele aos 12 anos, e ele morreu num acidente de trabalho. Abandonou a escola primária para cuidar dos 5 irmãos e ajudar a mãe no preparo dos doces todos e trabalhar junto com a mãe. Quando ela completou 18 anos, ela foi também trabalhar como empregada doméstica, e a partir então de todo o seu processo de conscientização né, de vivência mesmo, de toda a exploração que, de alguma forma a gente sabe, em que trabalhadoras domésticas passam ainda no Brasil, mas a considerar no início do século XX, ao longo do século XX, as condições eram ainda piores. E aí a Laudelina, então, ela se muda para Santos aos 20 anos, litoral de São Paulo, ainda permanece como empregada doméstica, mas aí ela integra o Frente Negra, né, que é um grupo ali em meados do século XX que é formado e passa então a produzir essa militância por melhores condições da classe trabalhadora como um todo, mas em específico ela vai tratar das questões das trabalhadoras domésticas, e por isso, inclusive, que ela funda esse primeiro sindicato. Então, quando a gente pensar numa figura, né, num rosto, de alguma forma, de quem protagoniza a luta das trabalhadoras domésticas, a gente sempre tem que considerar e falar de Laudelina Campos de Melo. Então, só para ficar o registro aí, para quem não conhecia, não sabe, a gente falou tanto aqui da causa Laudelina Campos de Melo, e é justamente por isso que as mulheres, então, do Olga Benário colocaram esse nome dessa casa que fica no Canindé, região da zona leste de São Paulo, e que a gente tratou aqui, então, e falou desse espaço de acolhimento de mulheres em situação de violência e que faz esse trabalho como um todo e que sofreu esse ataque justamente para dar espaço à especulação imobiliária, que é uma realidade das grandes cidades brasileiras, mas que é isso, né, gente? É sempre luta, resistência. Para quem é forjada e tem experiência, como as mulheres do movimento Olga Benário, fincaram ali o pé e estão lá ainda. Então, para quem quiser conhecer, pode ir lá na página do Olga Benário, que eu deixei aqui também, para vocês saberem um pouco mais desse trabalho que elas realizam, tá bom?